Quem aí não gosta de viajar durante as férias? Garanto que eu, você e a adolescente Juliane Kopke. Ela tinha apenas 17 anos quando sobreviveu à queda de um avião que foi atingido por um raio e se desintegrou nos céus do Peru. Mais especificamente, em alguma região da floresta amazônica, próxima à cidade de Pucallpa. No dia 24 de dezembro de 1971, véspera de Natal, e ela, ao lado da mãe, estava a bordo do voo 508 da companhia aérea Lanza, para chegar a tempo de encontrar o pai e celebrar o nascimento de Cristo em família. Só que a verdade é que foi ela mesma quem renasceu naquele dia. Eu sou Ivan Lima e tenho certeza de que seria um presente digno de Natal se você, por favor, deixasse o seu like aqui embaixo e aproveitasse para se inscrever no canal. Bom, a questão é que antes de embarcarem no avião, Juliane e sua mãe foram avisadas por familiares e amigos próximos de que a companhia aérea tinha uma reputação bem ruim e que talvez não fosse seguro viajar por ela. Mas a ansiedade de chegar em casa era maior e o tempo de trajeto seria pequeno, 1 hora apenas. Só que acabou que o voo atrasou 7 horas por conta do mau tempo. Mas, uma vez dentro do avião, nada saiu como planejado. Veja, Juliane gostava de viajar em aeronaves. Só que até ela percebeu que alguma coisa não estava bem, uns 30 minutos depois de partirem. Na verdade, todos os passageiros perceberam que havia um problema. Quando eles estavam a 10.000 pés de altitude, o que equivale a 3.048 metros de altura, um raio atingiu o avião e incendiou o tanque de combustível. Na época, Juliane declarou que, de repente, o dia se tornou noite e relâmpagos começaram a surgir em todas as direções. As pessoas estavam ofegantes por conta da movimentação violenta do avião. Malas, pacotes de presentes e roupas caíram dos compartimentos de bagagem. Dá para imaginar o medo, não dá? Pessoas gritando, chorando, o barulho de lata se rompendo. Olha, o avião basicamente se desintegrou no ar e os destroços começaram a cair, em queda livre, rumo ao chão. Juliane, ainda presa ao assento, foi jogada para fora da aeronave e começou a cair em queda livre a 3,2 quilômetros da floresta tropical. Tudo o que ela ouvia era o vento. Da queda, a adolescente se recorda de ver a floresta tropical peruana girando lentamente em direção a ela e então, escuro. A mãe dela, que estava sentada ao lado de Juliane, foi ejetada do assento e nunca mais foi vista. Juliane explica que perdeu a consciência antes de atingir o chão. E isso pode ser explicado pela mudança de pressão repentina da cabine para o lado de fora. Desmaiada por horas, a garota acordou apenas na manhã seguinte. Eu nunca vou esquecer a imagem que vi quando abri os olhos na manhã seguinte. As copas das árvores, gigantes, acima de mim pareciam impregnadas de luz dourada. Eu me sentia abandonada, indefesa e completamente sozinha. O assento da minha mãe ao lado do meu estava vazio. Por conta da queda, ela quebrou a clavícula e teve grandes cortes, tanto nos braços quanto nas pernas. O olho direito da adolescente estava inchado e completamente fechado, já que os vasos capilares estavam rompidos. Após alguns momentos para recobrar a consciência, Juliane conseguiu se soltar do cinto. E depois de várias tentativas, ela finalmente conseguiu ficar em pé. Entre os outros machucados estava a ruptura de um ligamento do joelho e uma fratura na tíbia. O caso é que a densa floresta amazônica dificultou o trabalho de resgate, não apenas para achar o avião, mas também a própria Juliane. A sorte da garota foi que, durante os 2 últimos anos que antecederam o acidente, ela estudou em casa com os pais lá em Pucallpa. Os dois eram zoólogos
Então eles acabaram ensinando a ela várias habilidades básicas para a sobrevivência. Não tinha quase nada que meus pais não haviam me ensinado sobre a selva. Eu só precisava encontrar esse conhecimento na minha cabeça, embaçada pelo choque, ela afirmou. Depois de um tempo, entre delírios e a lucidez, Juliane tentou encontrar a mãe, mas, como você deve imaginar, não conseguiu achá-la. E como ela usava óculos de grau e eles tinham sumido na queda, ficou muito mais difícil reconhecer o terreno. Você que usa óculos sabe do que eu estou falando. Durante a busca por ajuda, ela acabou encontrando um riacho nas redondezas. Lembrando dos ensinamentos de seu pai, Juliane seguiu o riacho até uma corrente de água doce, onde pôde matar a sede. Ela disse, tempos depois, que teve muita sorte de não encontrar nenhum animal selvagem no caminho. Só que a sorte durou apenas até a noite. Enquanto ela dormia, insetos acabaram a atacando e infectaram todas as feridas do corpo. Para vocês terem uma ideia, um corte que ela tinha no braço ficou infestado de larvas. No dia 2 de janeiro de 1972, 9 dias após o acidente, Juliane encontrou um pequeno barco ao longo do riacho. Eu vi uma coisa que parecia pertencer ao lugar. Um barco. Esfreguei meus olhos, pisquei 3 vezes, nadei até ele e o toquei. Só assim eu poderia acreditar que era real. E para a sorte de Juliane, era real. Mesmo machucada, o raciocínio dela foi implacável. Ela procurou algum resquício de combustível no barco e encontrou um galão com pouca quantidade. Juliane derramou o líquido em cima da ferida, em seu braço, para remover as larvas e limpar o ferimento. Oh, imagino tanto que deve ter ardido. De acordo com Juliane, fazia muito calor na selva. E em vários momentos durante o dia, a chuva fazia companhia para ela. Como a jovem estava usando um vestido no dia do voo, essas foram as únicas vestimentas que a acompanharam nessa jornada. Então, as ferramentas para se esquentar durante a noite eram escassas. Bom, depois de encontrar o barco, ela percebeu um caminho na mata e subiu a pequena colina, até encontrar um abrigo. A casa era modesta, mas olha, depois de tantos dias ao relento, o lugar provavelmente parecia um palácio. Aconchegada na cabana, Juliane decidiu passar a noite por lá. A primeira tranquila, depois de muitos dias, provavelmente. Na manhã seguinte, a garota escutou vozes de pessoas do lado de fora e o coração dela chegou a saltar pela boca. Eram 3 trabalhadores florestais que estavam retornando à casa. A princípio, eles imaginaram que talvez a garota fosse uma deusa das águas. Tamanho susto que tiveram ao encontrá-la. Isso porque existe uma personagem do folclore local que tem o formato de um golfinho, com uma mulher branca e loira. Quase como uma sereia, sabe? Imaginem só a situação da pobre coitada, para que os homens pensassem isso. Penso que ela estivesse toda suja e debilitada. Bom, ela se apresentou a todos em espanhol e relatou todo o trágico acidente. Percebendo que não era nenhuma criatura fantástica, mas sim alguém que precisava de ajuda urgente, eles trataram as feridas de Juliane, deram comida a ela e também contataram um piloto local que a levou voando até o hospital. Ela estava de volta à civilização. Bem Tarzan e Mowgli essa história, não é? No hospital, a menina finalmente se encontrou com o pai. Eles ficaram abraçados por muito tempo, sem conseguir falar direito de tanta emoção. Para a tristeza de Juliane, ela ficou sabendo que foi a única sobrevivente das 91 pessoas que estavam a bordo do voo 508. Acredita-se que a garota tenha sobrevivido ao episódio porque a vegetação e o assento em que ela estava amorteceram a queda. No dia 12 de janeiro, a equipe de resgate finalmente conseguiu encontrar os destroços e o corpo da mãe de Juliane. Ela recebeu a notícia de que a mãe também tinha sobrevivido à queda. Mas por estar muito mais machucada e por não conseguir se mexer para buscar ajuda,
ela acabou morrendo alguns dias após o acidente. Que tristeza, viu? Em 2011, Juliane publicou a autobiografia chamada When I Fell from the Sky. E a história dela ainda foi tema do documentário As Asas da Esperança, do diretor Werner Herzog. Uma coisa eu sei. A inacreditável história dela mostra o quão forte uma pessoa pode ser quando encara as maiores dificuldades da vida. Um abraço e até mais.